Olá, como vai você? Quais os sintomas de depressão? Você sabe reconhecê-los? No Brasil, 5,8% da população sofre com a depressão. Ela afeta um total de 17 milhões de brasileiros. Você tem alguém na família com depressão? Comente aqui e continue assistindo esse vídeo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Chama a vinheta! Depressão. Causas, sintomas, tratamentos, diagnóstico e prevenção. A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como o mal do século. No sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A depressão provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes faziam bem, como sair com amigos, tocar um instrumento, festas, trabalhar, passear. A mudança de comportamento é visível. Se sente vazio, triste com angústia, cansaço constante, falta de energia, que impede a realização de higiene diária, tomar banho, pentear cabelo, escovar dentes. Falta de motivação, olhar caído, semblante baixo, crise de choro, culpa e baixa estima. A grande oscilação de humor e pensamentos, que podem culminar em comportamentos e atos suicidas. O tratamento é feito com auxílio médico profissional, por meio de medicamentos e acompanhamento terapêutico conforme cada caso. O apoio da família é fundamental. O transtorno pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos, além de diminuir a capacidade de uma pessoa manter suas atividades normais no trabalho e em casa. Os sintomas de depressão afetam a maneira como você se sente, pensa e lida com atividades diárias, como dormir, comer ou trabalhar, e devem estar presentes por pelo menos 2 semanas para que um indivíduo seja diagnosticado. Depressão não é tristeza. A morte de um ente querido, a perda de um emprego ou o fim de um relacionamento são experiências difíceis para uma pessoa suportar. Assim, é normal que sentimentos de tristeza ou de luto se desenvolvam em resposta a tais situações. Desse modo, aqueles que experimentam perda, muitas vezes podem descrever-se como deprimido. Contudo, ficar triste não é o mesmo que ter depressão. O processo de luto é natural e único para cada indivíduo e compartilha alguns dos mesmos sinais de depressão. Ou seja, tanto o luto quanto a depressão podem envolver tristeza intensa e afastamento das atividades habituais. Eles também são diferentes em aspectos importantes. No luto, sentimentos dolorosos vêm em ondas, muitas vezes misturadas com lembranças positivas do falecido. Na depressão maior, o humor e o interesse, prazer, diminuem durante a maior parte das 2 semanas. No luto, a autoestima é geralmente mantida. Na depressão maior, sentimentos de inutilidade e autoaversão são comuns. Para algumas pessoas, a morte de um ente querido pode causar depressão grave. Perder um emprego, ser vítima de uma agressão física ou de um grande desastre pode levar à depressão para algumas pessoas. Quando o luto e a depressão coexistem, o luto é mais grave e dura mais do que o luto sem depressão. Apesar de alguma sobreposição entre tristeza e depressão, elas são diferentes. A distinção entre elas pode ajudar as pessoas a obter ajuda, apoio ou tratamento de que precisam. Fatores de risco para o transtorno. A depressão pode afetar qualquer pessoa, até mesmo alguém que parece viver em circunstâncias relativamente ideais. Aquela ideia comum de que só terá o transtorno quem já é triste é equivocada. Inclusive, muitas vezes pessoas que têm muito dinheiro ou sucesso se veem depressivas por não conseguirem desenhar objetivos para sua vida. A adolescência, em especial, é uma fase de mudanças importantes. A baixa autoestima, os conflitos familiares, o fracasso escolar, as perdas afetivas são sintomas que, associados às condições de estresse emocional, podem colocar os jovens em grupo de risco para o suicídio. Por isso, é muito importante que os pais fiquem atentos. Vários fatores podem desempenhar um papel no surgimento do transtorno. Genética. Depressão pode ocorrer em famílias. Por exemplo, se um gêmeo idêntico tem depressão, o outro tem 70% de chance de ter a doença em algum momento da vida. Personalidade. Pessoas com baixa autoestima, que são facilmente oprimidas pelo estresse ou que são geralmente pessimistas, parecem mais propensas a sofrer de depressão. Fatores ambientais. A exposição contínua à violência, negligência, abuso ou pobreza pode tornar algumas pessoas mais vulneráveis à depressão. Além disso, existem ainda outros fatores que podem aumentar a chance de ter depressão. Transtornos psiquiátricos correlatos, estresse e ansiedade crônicos, disfunções hormonais, problemas na tireoide.
excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, vícios, cigarro, álcool e drogas ilícitas, hiperconexão e excesso de estímulos, como o uso excessivo de internet e redes sociais, traumas físicos ou psicológicos, experiências de violência doméstica ou abuso, separação conjugal, perda de emprego, desemprego por tempo prolongado ou a perda de uma pessoa muito querida, fibromialgia e outras dores crônicas. A depressão, especialmente na meia-idade ou em adultos mais velhos, pode ocorrer em conjunto com outras doenças médicas graves, como diabetes, câncer, doenças cardíacas e doença de Parkinson. Estas condições são muitas vezes piores quando a depressão está presente. Às vezes, medicamentos tomados para estas doenças físicas podem causar efeitos colaterais que contribuem para a depressão. Um médico experiente no tratamento destas doenças pode ajudar a elaborar a melhor estratégia de tratamento. Quais são os tipos de depressão? Transtorno depressivo persistente, também chamado de distimia, é um humor deprimido que dura pelo menos 2 anos. Porém, os sintomas devem durar 2 anos para ser considerado transtorno depressivo persistente. Depresso perinatal ou pós-parto. É muito mais grave do que o baby blues, sintomas relativamente baixos de depressão e ansiedade que normalmente desaparecem dentro de 2 semanas após o parto. Cerca de 80% das mulheres experimentam a baby blues após a gestação. As mulheres com depressão pós-parto experimentam grande depressão durante a gravidez ou após o parto, depressão pós-parto. Os sentimentos de extrema tristeza, ansiedade e exaustão que acompanham a depressão perinatal podem dificultar que essas novas mães completem atividades de cuidados diários para si e ou para seus bebês. Depressão psicótica. Ocorre quando uma pessoa sofre de depressão grave, além de alguma forma de psicose, como ter falsas crenças fixas perturbadoras, delírios, ouvir ou ver coisas que outras pessoas não conseguem ouvir ou ver, alucinações. Transtorno afetivo sazonal. É caracterizado pelo início de um quadro de tristeza prolongada durante os meses de inverno, quando há menos luz solar natural. A depressão de inverno, como costuma ser conhecida, é uma forma de depressão que, como o próprio nome diz, ocorre principalmente durante o outono e o inverno, onde a falta de luz solar pode tornar as pessoas mais vulneráveis a flutuações normais de humor. Normalmente é acompanhada do aumento do sono e ganho de peso. Transtorno afetivo bipolar. É diferente da depressão, mas é incluído nesta lista porque alguém com transtorno bipolar vivencia episódios de humores extremamente baixos. Uma pessoa com transtorno bipolar também experimenta estados altamente elevados, eufóricos ou irritáveis. Sintomas de depressão. Então, se você tem experimentado alguns dos seguintes sinais e sintomas a maior parte do dia, quase todos os dias, durante pelo menos 2 semanas, você pode estar sofrendo de depressão. Humor triste, ansioso ou vazio persistente. Sentimentos de desesperança, luto ou pessimismo. Irritabilidade. Sentimentos de culpa, inutilidade ou desamparo. Perda de interesse ou prazer pela vida, hobbies e atividades. Diminuição da energia ou fadiga. Mover ou falar mais devagar. Sentir-se inquieto ou ter problemas para ficar sentado. Dificuldade de concentração, lembrança ou tomada de decisões. Dificuldade para dormir, despertar de manhã cedo ou dormir demais. Apetite e ou alterações de peso. Pensamentos de morte ou suicídio ou tentativas de suicídio. Dores de cabeça, cólicas ou problemas digestivos sem uma causa física clara ou que não se aliviam mesmo com o tratamento. Contudo, nem todo mundo que está deprimido experimenta cada sintoma, porque algumas pessoas experimentam apenas alguns sintomas. No entanto, outros indivíduos podem experimentar muitos. Vários sintomas persistentes, além do humor baixo, são necessários para um diagnóstico de depressão maior. Tratamentos para os sintomas de depressão. A depressão, mesmo nos casos mais graves, pode ser tratada. Quanto mais cedo o tratamento começar, mais eficaz ele é, atingindo de 80% a 90% de resultados positivos. A depressão é geralmente tratada com medicamentos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. Antes de um diagnóstico ou tratamento, um psicólogo ou médico psiquiatra deve realizar uma avaliação diagnóstica completa, incluindo uma entrevista. Em alguns casos, um exame de sangue pode ser feito para garantir que a depressão não é causada por uma condição médica, como um problema de tireoide. A avaliação é para identificar sintomas específicos, histórico médico e familiar, fatores culturais e fatores ambientais para chegar a um diagnóstico e planejar um curso de ação. Dica rápida:
Não há duas pessoas afetadas da mesma forma por depressão e não há uma receita de bolo para o tratamento. Pode ser preciso algum teste e erro para encontrar o tratamento que funciona melhor para você. Portanto, é muito importante que você saiba como escolher um bom psicólogo e agende uma consulta. Medicamentos antidepressivos. A química do cérebro pode contribuir para a depressão de um indivíduo e pode influenciar seu tratamento. Por esse motivo, os antidepressivos podem ser prescritos para ajudar a modificar a química do cérebro. Estes medicamentos não são sedativos, superiores ou tranquilizantes. Eles não são formadores de hábito. Geralmente, os medicamentos antidepressivos não têm efeito estimulante em pessoas que não sofrem de depressão. Talvez seja necessário testar alguns medicamentos antidepressivos antes de encontrar o que melhor se adapta ao seu organismo, atenua os sintomas e tem menos efeitos colaterais. O medicamento que ajudou você ou um membro próximo da família no passado será muitas vezes considerado. Os antidepressivos levam tempo, geralmente 2 a 4 semanas, para começar a ter efeito. Em geral, sintomas como sono, apetite e problemas de concentração melhoram primeiro do que o humor deprimido. Por isso é importante dar uma chance e tempo para a medicação antes de chegar a uma conclusão sobre a sua eficácia. E você começar a tomar antidepressivos, não pare de tomá-los sem a ajuda de um médico. Às vezes, as pessoas que tomam antidepressivos se sentem melhor e, em seguida, param de tomar a medicação por conta própria. Nesse momento, a depressão retorna. Os psiquiatras geralmente recomendam que os pacientes continuem tomando medicação por 6 ou mais meses depois que os sintomas melhoraram. Tratamento de manutenção a longo prazo pode ser sugerido para diminuir o risco de episódios futuros para certas pessoas de alto risco. Quando você e seu psiquiatra decidirem que é hora de parar a medicação, o médico irá ajudá-lo lenta e seguramente a diminuir sua dose. Pará-los abruptamente pode causar sintomas de abstinência. O nome popular desse processo é desmame. Alguns profissionais indicam Prozac, fluoxetina, Paxil, paroxetina, Zoloft, sertralina, Celexa citalopram, Luvox, fluvoxamina, Lexapro, escitalopram, Efexor, venlafaxina. Esses medicamentos tendem a ter menos efeitos colaterais do que os antidepressivos mais antigos, mas ainda são conhecidos por náuseas, insônia, nervosismo, tremores e disfunção sexual. Além de tratar a depressão, eles são por vezes utilizados para tratar transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, transtorno de ansiedade generalizada, TEG, transtornos alimentares e ejaculação precoce. Eles também se mostraram úteis durante a recuperação do AVC. Como prevenir a depressão? Depressão tem recaídas. É fato. 50% das pessoas que têm ou já tiveram um episódio de depressão mais grave terão recaídas. Fique atento ao excesso de trabalho. Exercite-se regularmente. Voluntarie-se. O trabalho voluntário e a compaixão podem melhorar sua saúde mental e ajudá-lo a viver mais tempo. Voluntariado significa sair do sofá e sair de casa, então nos torna mais fortes e mais aptos fisicamente. Evite álcool e drogas. Mantenha uma atitude de gratidão. A gratidão é uma atitude e um estilo de vida que demonstraram ter muitos benefícios em termos de saúde, felicidade, satisfação com a vida e a forma como nos relacionamos com os outros. Você se identificou com algum desses sintomas citados acima? Conhece alguém assim? Não deixe de procurar um especialista. Depressão é muito sério, não menospreze esse sintoma e não deixe de procurar ajuda. Comenta aí se gostou, se inscreva e deixe seu like. Até breve!